Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé, o tema é amor e o livro para meditação é Lucas capítulo 3, versículo 3 e diz assim: E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muito bem, meus amados irmãos, nós que temos dito João Batista como um trator de esteira de Deus, porque o trator de esteira ele vai derrubando aquela mata mais densa, mais grossa, mais difícil de ser trabalhada. Haja visto o fato de tem que ter uma mensagem diferente. A mensagem diferente, meus amados irmãos, muitas vezes é a mesma mensagem. Ele só pregava arrependimento. Às vezes nós pensamos que João Batista tinha uma mensagem assim trabalhada e tal, essa coisa toda, mas não tinha. A mensagem dele era pura, simples, clara e objetiva. Ela não deixava nenhuma dúvida daquilo que Deus faria através dele, através de Jesus Cristo e aquilo que Deus propôs àquele povo através da vida de João Batista, certo? Aí no versículo 1 deste capítulo diz assim: Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano nesse tempo. Era imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes, governava a Galileia. O seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes desse tempo. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias, que era primo de Jesus. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: Alguém está gritando no deserto. Preparem-se ou preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. Meus amados irmãos, tudo são simbologia daquilo que Jesus Cristo veio fazer. Veio aplanar aquelas diferenças que tinham entre os samaritanos e os judeus. Ele veio tampar os buracos, as brechas que tinha na lei, cumprindo a lei. Ele vinha consertar aquilo que a lei não conseguiu fazer.
porque ninguém cumpria a lei. Então havia brechas, buracos, em que as pessoas como é que eu vou dizer? As pessoas se apoiavam para fazer o errado, para justificar seus erros, para justificar suas ações malignas, para serem usados por Satanás e fazer o que fizeram com Jesus Cristo. Mataram ele. Para vocês terem ideia, na sequência de mortes, o primeiro foi João Batista. João Batista foi entregue, foi morto para ser entregue pela situação de uma prostituta, porque a filha da mulher de Herodes, que era mulher do irmão dele que ele tomou, ela dançou como uma prostituta para o rei. E ele prometeu dar ela até a metade do reino, se ela assim o quisesse. Certo? Se ela quisesse, e ele só fazia isso quando aquela pessoa o agradava. E naquela situação era um agrado que a mãe dela exigiu a cabeça de ela se propôs a se doar para o rei e agradou ao rei. E o agrado do rei, a gente sabe que naquele tempo a promiscuidade era muito grande, então ele deve ter tido relações com ela num momento posterior, em relação a esta questão de agradar ao rei. Quando ela fez aquilo ali, a cabeça de João Batista, ele foi o primeiro mártir, né? Que foi morto antes de Jesus Cristo. Nós podemos até ver uma situação em que João Batista foi feito libação da vida dele dentro da cidade e Jesus Cristo fora. Então, é uma simbologia. Jesus Cristo é nele mesmo o Cordeiro Pascal e o bode. Mas João Batista foi morto dentro da cidade por uma situação em que ele, por uma prostituta por uma moça, uma jovem, ter se doado ao rei como prostituta, o João Batista foi quem pagou esse preço. Amém, meus amados irmãos? Um bom dia. Tenha cuidado com aquilo que você está fazendo em relação a esta situação. Este tema é muito extenso para nós falarmos só em 8 minutos, mas nós vamos voltar, no momento oportuno, a trazer mais luz sobre esse texto. Um abraço, meus amados irmãos.